Como ler em português? Hoje estamos aqui com o nosso aluno e amigo Anthony, e eu vou colocar ele para os lobos. Colocar ele para os lobos. Você entende o que é isso? Colocar ele para os lobos, Anthony? Não. Lobos é o animal, wolf. Colocar Okay. você para os lobos é colocar você na guerra, ok? Colocar para... Okay. Entendi. Colocar para os lobos, like throw you to the wolves. Sim. Colocar você para trabalhar aqui. Qual é a ideia? O Anthony, uma das ideias que eu sempre falo para os alunos, para como ler mais em português. Você tem que pegar assuntos que você gosta, por exemplo, eu gosto de futebol. Ao invés de eu consumir futebol, por exemplo, eu sou brasileiro em português, eu começo a consumir isto em inglês, em espanhol, italiano, qual idioma seja. Por exemplo, o Anthony gosta de futebol americano. Qual foi a ideia? Eu fui por exemplo, ESPN Brasil, e procurei um artigo sobre Buccaneers, sobre o Tom Brady, um aleatório, e o Anthony vai ler agora. Neste processo do Anthony lendo, eu vou dando dicas de como ler isto, como pronúncia, e vamos ver o que acontece. Para ser honesto, estou curioso. Você pode ver minha tela, Anthony? Posso. Vamos lá, amigo. Quando você estiver pronto, Anthony. Okay. NFL. Brady decepciona en derrota feios dos Bucks e Ravens vencem os Browns em casa. Veja como foi a rodada. Ok. Repita comigo. Decepciona. Decepciona. Aqui eu sei que você falou com sotaque brasileiro, Brad. Brad decepciona. Perfeito. Decepciona. Perfeito a pronúncia das palavras. Só uma coisa. Tente colocar um pouco mais de ritmo, Rhythm. Por exemplo, você leu nesse ritmo aqui. Brady decepciona em derrota feia. Tente acelerar, to speed up um pouco só. Por exemplo, Brady decepciona em derrota feia dos Bucks e Ravens. Ok? Vamos lá. Segundo parágrafo, amigo. Ok. Se a temporada dos Bucks de Tom Brady já não era boa, a situação ficou ainda pior neste domingo de semana 7 da NFL. Perfeito. Agora a velocidade foi muito boa, amigo. Agora sim, a velocidade você está parecendo um brasileiro. Entende todas as palavras aqui? Mais ou menos sim, mas palavra por palavra não. Ok. Tem alguma palavra que você quer me ajuda com a tradução? Não. Este frase é boa para mim. Está, porque frase é feminina. Esta frase é boa para mim. Continuando, amigo. Os Ravens em português ou Ravens? Pode ler em inglês. Um brasileiro leria Ravens, sim. Mas leia Ravens aqui, Ravens. Os Ravens bateram os Browns no duelo da AFC Norte e os Titans superam os Colts no confronto da AFC Sul. Ok. Alguns erros aqui, amigo. Primeiro, superaram, está o verbo no passado. Superaram. Superaram. Aqui, você leu o AFC em inglês, no português seria AFC, ok? AFC. Alfabeto AFC. porque você está falando em português. Se você fala
como no inglês AFC, o brasileiro vai entender assim. A, no português, a pronúncia é o I, ok? E. EFC. Uma pergunta. A palavra superaram é a mesma. Superaram. Superaram é a mesma coisa como ganhar. Overcome, amigo. Oh, overcome. Sim. Superar is to overcome. Por exemplo, aqui na ideia, os Titans superaram os Colts. They overcome the Colts. No sentido. Entende a ideia? Entendi. Muito bem. Continuando, amigo. Outra ideia aqui, Anthony. Para ser honesto, eu não sou um especialista no inglês, não sei se isto é o mesmo no inglês, mas no português, sempre quando tem um sinal de pontuação, vírgula, ponto, coma, quando você está lendo, você dá uma pausa para respirar e continuar lendo. Por exemplo, este mesmo pedaço que você leu. Como ler? Os Ravens bateram os Browns do duelo da AFC Norte, vírgula. Eu dou uma respirada eu dou uma pausa. E os Titãs, o brasileiro pronuncia, os Titãs superaram os Colts no confronto da AFC Sul, ok? Tente lembrar que quando tem uma vírgula, um sinal, temos esta pausa na respiração, ok? Bom, vamos lá para o próximo parágrafo, amigo. Os Panthers estão em modo de reconstrução total. Reconstrução. Reconstrução total. Trocaram Christian McCaffrey e foram com P.J. Walker como quarterback titular. Tudo indicava uma vitória fácil dos Buccaneers, mas aí. Ok. Ok, tenho uma pergunta. Ok, esta frase, tradução em inglês, acho que the Panthers are in a total reconstructing mode. They traded Christian McCaffrey and are going with P.J. Walker as their starting quarterback. Is that what that would mean? Oh, yes, true. Good So, translation. Titular, ese significa starter? Yes, the starting quarterback. Quarterback titular, the starting quarterback. Quarterback titular, okay. In the pronunciation here. Titular. Titular. Perfeito. Tudo indica. E aqui, falando que muitas pessoas que falam espanhol têm esse problema. Por exemplo, não é que é um problema, é um sotaque. Quando tem um DI, TI, no espanhol é assim, em di. Só que no português é chiado, indicava, ou não é titular, é um pouco mais chiado a pronúncia, tá? Indicava Correto? uma vitória fácil dos Buccaneers, mas aí, and then tudo indicava would mean this would all indicate an easy win for the Buccaneers, but mas aí that's like a contraction. Would be, but then something happened. But then. Ok. Ok. Vamos lá, deste parágrafo, amigo, lembre do som do DI e TI em português. Ó. Por exemplo, como você pronunciaria the word city? How to pronounce the word city em português? Cidade. Cidade, não é? Cuidado com o espanhol. Cidade, por exemplo. Ok?
Tente lembrar dessas dicas, mas você está indo bem, Anthony. Continuando, o amigo Walker, nesse parágrafo. Walker somou 177 jardas e 2 touchdowns. Pode falar em inglês, touchdowns. Touchdowns. Deonta Freeman correu para 118 jardas e os Panthers derrubaram os Bucks. Derrubaram os Bucks de Tom Brady. Derrubaram significa like destroyed. Yes, took down, for example. Took down. Yes, I would translate as a phrasal verb. To took down. Took down. Ok. Perfeito. Só a pronúncia de algumas palavras aqui, amigo. Por exemplo, quando a palavra tem 2 R's, é esse hu, ha, é esse R forte. Derrubaram. Derrubaram. Perfeito. Quando tem 2 R's, ó, derrubaram. É um R forte, tá? Tente lembrar deste som. Derrubaram. Derrubaram. Ok. Entende a frase? Entendi. Jardas, você conhecia yards em português? Jardas? Yards. A palavra somou é had. Não, somou é... Por quê? Porque o verbo somar, antes você tem que entender um verbo, desculpa. Somar is to add, ok? Somou é o verbo no passado. Eu não sei se no inglês vai fazer sentido. They added, Walker added 177 yards. Well, yeah. In English, they would say he had 177 yards. Sim, mas só que é diferente a ideia que nós usamos no português. Mas, por exemplo, eu posso falar 2 mais 2 é igual a 4. Eu estou somando, I am adding, ok? Uhum. Entende a ideia do verbo? Entendi. Muito bem. Continuando, amigo, o astro... Pode continuar, Antônio? O astro de Tom Brady lançou para... De Tom Brady, não. De Tampa Bay. O astro de Tampa Bay lançou para 290 jardas, não conseguiu touchdowns e amargou a quarta derrota em 7 jogos na temporada. Ok. Primeiro, vamos ver se você entende. Lançou. Entende o verbo lançou? Não entendi a frase. Ok, vamos lá, vamos traduzir verbos por verbos. Lançar is to throw something. Ok. The Tampa Bay Star, aqui seria no passado, threw for 290 yards. Não conseguiu touchdowns. Ok. E amargou. O que você entende com amargou, amigo? Significa like bitter. Sim, correto. Mas eu não. No português nós temos um verbo, embitter. Embitter em inglês, o verbo? Não. Amargar. Nós temos um verbo que quer dizer amargar. Mas, usando o substantivo amargo, bitter, ok? Nesse caso, nós usamos no sentido de
And suffered his fourth loss. Suffered. Seria suffered, ok? Mas num sentido bitter. A bitter, num sentido ruim, ok? Oh, it's like to suffer? Ok. Ok, Sim. now consigo touchdowns e amargou a quarta derrota em 7 jogos na temporada. So this would, he didn't get any touchdowns and lost their fourth game in 7 games of the season. Correto. Mas aqui nós estamos usando o verbo amargar para não repetir o verbo sofreu, outra derrota, he suffered. É um sinônimo para sofrer, mas num sofrer pesado, ok? Uhum, Entende a ideia? entendi. Muito bem, amigo, está indo bem. Uma pergunta, quando você está lendo artigos sozinhos e você não conhece palavras, verbos, expressões, você procura em algum lugar o significado? Às vezes no Google, mas às vezes tenho que pensar no infinitivo se é um verbo que está conjugado, mas eu queria te perguntar como você aprender as palavras que você não entende quando lê. Ok. Por exemplo, Anthony, é uma boa pergunta. Quando eu estou aprendendo vocabulário novo, por exemplo, aqui, imagine que eu sou você no caso aqui, o astro, por exemplo, o verbo lançou. Primeiro eu leio toda a frase, o parágrafo, ok, daí entendo o contexto, mas eu não conheço, eu vejo lançou é um verbo, eu vou procurar no Google o significado de lançar no idioma que eu estou aprendendo, é claro, e eu vou escrever no meu caderno. Por exemplo, I would write the verbo lançar in the infinitive, eu lanço, você lança, and the conjugations, as conjugações no presente e também no passado. Eu iria escrever frases aqui no meu caderno, amigo, e eu revisaria isto no futuro. Lançou, lançar, ok, não consegui, ok, entendi. Entendeu como eu trabalho isso? Sim, lançar, ok. Isso, Farina, isso, todos os verbos, lançou é AR, verbo AR, conseguir é IR, e amargou é Sim. AR também, ou ER? Ó, amargar, no Não. verbo no infinitivo, Uhum. lançar e conseguir. Só o conseguir que é diferente. Ok, entendi. Mas eu diria para você, quando você aprende uma palavra nova no texto que você está lendo, tente escrever em um caderno para você rever e escrever novamente, ok? Ajuda muito com a memória, Anthony. Vou fazer. Muito bom, você é um bom aluno, amigo. Continuando, vamos lá. Com um pouco, este parágrafo. Com pouco mais de 3 minutos para o fim, Justice Hill sofreu um fumble. Como se diz em português? Um fumble? Não, é a mesma palavra no inglês, porque não tem tradução. Usamos muitas palavras do inglês. Fumble. Oh, fumble. Sofreu é sofrer, Sofrer no infinitivo. Sofrer. Suffer. sofrer. Sofrer, ok. Ok. A bola voltou e a bola voltou para Cleveland. Ok. Jacoby Brissett liderou a campanha que podia forçar, Poderia. que poderia forçar a progressão.
Prorrogação, Anthony. Prorrogação. Mas Cade York teve seu field goal de 60 jardas bloqueado. Ok. Você tem alguma pergunta antes que eu faça? Eu entendi o contexto desta frase, mas algumas palavras que eu não entendo. Eu não entendi. Que poderia, que poderia forçar a prorrogação. The context, like I guess, I'm guessing this means Jacoby Brissett led a drive that could have tied the game, but the field goal of 60 yards was blocked. Ok. Almost. Jacob led the campaign led the campaign that could force prorrogação overtime. Could force overtime, but Kate had his 60-yard field goal blocked. Okay. Jacoby Brissett lideró a campaña que podría forzar a prorrogação. Prorrogações, overtime. Correto. Prorrogação. Mas cada York teve seu field goal de 60 jardas bloqueado. Prorrogação. Is that like procrastinate in English? Não. Procrastinar is procrastinate in English. Procrastinar. Prorrogação is just overtime. That's just... And the verb is prorrogar. Can you see on the chat? Repeat, prorrogar. Prorrogar. Prorrogar is to extend. I thought that was like a conjugate. Não, é um substantivo aqui. It's a noun. Okay. Prorrogar. Prorrogação é um verbo irregular? Não, regular. Eu prorrogo, por exemplo. Mas não usamos para pessoas, não, amigo. É um verbo impessoal. Eu diria. Ok. Entendi. Por exemplo, eu posso falar: o governo do Brasil prorrogou o tempo de visto. Brazilian government extended the visa time, por exemplo. Não, porque pessoas, to extend something é difícil para pessoas, é mais para órgãos no Brasil. Entendi. Faz sentido para você, amigo? Faz sentido. Ok. Continuando, Anthony, você quer continuar, terminar esse texto? Ou... Sim, vamos lá. Ok. Lamar Jackson lançou para apenas 120 jardas e correu para outras 59, mas não tive touchdowns. TV. Mas não teve touchdowns. Gus Edwards fez a diferença para Baltimore, correndo para 2 touchdowns. Ok. Cuidado com aqui, porque você falou no teve aqui, onde está. Você falou tive. Tive é para o eu. Eu tive, mas ele, você, ela teve. Ok? Entendi. Eu teve. Eu tive, ele teve. Ele teve, mas não teve touchdowns. Correto. Vamos lá, falando de... A pronúncia foi boa? Lembra de todas essas palavras? Sim. Alguma dúvida? Podemos continuar? Podemos continuar.
Ok. Ok, aqui é só notícia. Lembra que eu peguei este artigo da NFL, ok? É como se fosse manchete, o link para outra página, ok? Uh, Essa. Henry somou 128. 128. 128. Henry somou 128 jardas em 30 corridas com a bola, mas o único TD de Tennessee veio com a defesa. Andrew Adams, Defesa. defesa. Andrew Adams interceptou Ryan e retornou para touchdown de 76 jardas no segundo quarto. Perfeito. Alguns erros aqui. Lembre que, falando de números, a 100 é 100 no português, mas a 101 é 100 e continua, ok? 101, 128, por exemplo, aqui. Outro erro, não, foi tranquilo. Entendeu a frase, os verbos aqui, Anthony? Entendi. Deixa eu ver. Corridas é fácil. Interceptou é fácil, porque é bem parecido com o inglês. Intercepted. Ok. Então, para acabar, amigo, o último parágrafo, Anthony. Pelos Colts, Ryan somou 243 jardas aéreas, touchdown Aéreas. aéreas, touchdown e duas intercepções. Interceptações. Perfeito. Interceptações. O running back, Jonathan Taylor, voltou de lesão depois de 3 semanas e correu para 58 jardas, além de 27 em passes recebidos. Perfeito. Primeiro, falando da pronúncia, repita aqui. Aéreas. Aéreas. Correto. E. Ok. O resto foi bem. Vamos lá, entendeu? Interceptações. Interceptações. Ok, entendeu toda a frase, amigo? Entendi o contexto. Voltou de lesão significa like return to the team or return to the action. Não. Lesão it's a injury. Returned from injury. Jonathan Taylor returned from injury after 3 weeks. Ok. Além de 27 em passes recebidos, was this besides 27 passes Yes. received? I would translate as well as 27 passes received. Ok, agora uma pergunta. Aqui, lesão é o substantivo. Lesão, onde está você? Aqui. Aqui é o substantivo, lesão. Qual é o verbo? Tenta adivinhar. Try to guess. Lesar. Não, é lesionar. Lesionar. Lesionar é o verbo. Como você falaria he get injured no passado? Ele lesão? Não, ele lesionou. Correto, mas ele é verbo reflexivo, porque ele fez ação e sofreu. Ele se lesionou. Ele se lesionou. You need a reflexive pronoun here because he did the action and he received.
Ele se lesionou. Ok. Perfeito! Fácil ou difícil, Anthony? Fácil. I mean, mais ou menos. I mean, não. Como dizer I mean em português? Eu digo. Sim, eu digo Eu, mais ou menos. eu digo mais ou menos, mas às vezes tenho dificuldades de achar os verbos no infinitivo. Sim, sim. Mas você foi bem na leitura. Alguns erros de sons, mas você está melhorando muito, amigo. Você está melhorando, é prática. Uma pergunta, com que frequência você lê artigos em português? Por Ah, semana, por exemplo? ah, não muito. Às vezes, 2 vezes, 3 vezes por semana. Ah, tenho que, eu tentando que praticar português, como se diz, as much as possible. O máximo possível. Estou tentando praticar português o máximo possível. O máximo possível, mas leia artigos internos no português, não, não faço muitas vezes. Sim, e também ler um artigo inteiro em português pode ser um pouco cansativo, amigo, porque é um texto grande. Eu diria para você encontrar artigos pequenos, por exemplo. Artigos pequenos com textos curtos, você não vai ter aquele sentimento, uau, é muita coisa, eu não vou entender. Algo simples, ok? Uhum. Entendi. Muito bom. Quer deixar alguma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube? Alguma dica de como aprender português, de ler? Ah, é, o segredo é a consistência. Você tem que praticar todos os dias. E se não, pelo menos a maioria dos dias. Senão, você não vai aprender. Sim, eu diria a consistência. Tudo, não é só aprender idiomas, na verdade. Tudo na vida é consistência e disciplina. Por exemplo, se você quer aprender algo na vida, se você tem disciplina, por exemplo, eu vou sentar e ler um artigo, por exemplo, aprender um idioma. Eu vou sentar e você tem a consistência de fazer isso toda semana, todos os dias, depende da frequência, você consegue tudo. Eu diria que disciplina e consistência são os principais, amigo. Acho que sim também. É preciso fazer disciplina e fazer consistência. Não fazer, ter, to have. É É, preciso ter disciplina e consistência. ter disciplina e consistência. Sim, eu E, concordo. yeah. Eu concordo com você. Mas vou agradecer do fundo do coração você, Anthony, por ter participado e ter disposto desse seu tempo para gravar este vídeo. E vou agradecer você que assistiu um pedaço do vídeo ou inteiro. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Se você tem alguma dúvida sobre português, como aprender idiomas, deixa nos comentários que podemos gravar um vídeo. Eu convido o Anthony para gravar um vídeo novamente conosco aqui, respondendo sua dúvida. Até mais e conversamos. Dá um curtir.